planta rasteira pra comer. É a base, é a base, é a base ambiental. É a base, é a base, é a base ambiental. Cachoeira, capoeira, aroeira, é mandala, vai na frente, sem zoeira, planta raiz, a vida é um triz, água ligeira pra beber, planta certeira pra comer. É na base, é a base, é a base, é a base, é na base, é na base, é na base, é na base, é a base, é na base, é a base ambiental. Olá a todos, meu nome é Luciano Gonçalves, estamos aqui para mais um programa do Base Ambiental. É uma iniciativa da Save Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integradas, com apoio da nossa amada e querida Rádio Frida Rock, uma rádio empoderada, e também da ONG, a Organização Não Governamental Ibiraipê, em prol do meio ambiente. Hoje nós vamos bater um papo justamente sobre organizações não governamentais, junto com o professor Elias, já é conhecida aqui na casa. Ela é formada em pedagogia pela Unicinos de 95, tem pós-graduação em orientação educacional e supervisão escolar no Centro Educacional La Salle, experiência na área socioambiental, com orientação e valoração ambiental, atuando nos seguintes temas: ecologia humana, ecopedagogia, pedagogia social, pedagogia sistêmica, cultura religiosa, diversidade e conservação, recursos naturais e sociais, educação ambiental. Atua como coach, consteladora familiar, orientadora profissional educacional, articuladora do projeto ambiental Arroio Araçá, nosso Rio Guri em Canoas, e participante ativo do Fórum do Arroio Sapucaia, que eu adoro. E logo a associação, em breve, nos próximos dias, a associação do Arroio Sapucaia. Quero agradecer a tua participação mais uma vez. É sempre bom conversar contigo aqui, e hoje eu acho que é bem pertinente, já que tu está envolvida com várias entidades. E também hoje eu tenho aqui minha amiga, engenheira ambiental e de segurança do trabalho, a Gisele Domingues, que é ativista ambiental, produtora de conteúdo, lutadora pelos direitos sociais, com mais de 20 anos de experiência em ações contra aquecimento global e militante pelo direito de um ambiente seguro e saudável. Mobiliza e organiza grupos de mulheres para formações e ações sociais. E, para mim, acho que o principal ela trabalha no direto com a ONG do Laboratório Escola. É esse o nome certinho, Gi? Agradecer a participação das duas, e é bem importante a gente falar hoje de organizações não governamentais, que a ideia é trazer isso, né? A ideia do programa de hoje é a gente falar sobre a importância das ONGs, ou das ONGs, ou das organizações não governamentais, e a gente quer trazer essa pauta, trazendo essa pauta, para diminuir a distância entre o ser humano e o meio ambiente. E eu queria ver hoje, vou começar pela Gi, como é que tu enxerga essa possibilidade de mudança através das ONGs, para as pessoas poderem entender isso? Como é que tu enxerga isso, essa atividade que eu acho tão importante, e dentro do ponto do programa a gente vai tocar que isso, nas últimas gestões, tem sido demonizada, e é um mal necessário, ou um bem necessário.
Gosto também de falar sobre... A gente fala em ONGs, a gente pensa sempre nas organizações normais, mas a gente tem organização civil, ou sociedade civil organizada, que são os conselhos de categoria de classe, de entidades, que acabam executando vários trabalhos. Então, eu queria ouvir um pouco de duas ativistas, participantes tanto de ONG, de organização não governamental, mas ativista em prol disso, a diminuir essas distâncias com o pessoal que nos assiste aqui. Gi primeiro. Boa tarde. Muito obrigada, então, por esse espaço, né, para a gente poder, inclusive, fazer essa análise, né, junto com desse tema como tu está propondo, Luciano. E a ONG que faz parte, que é o Laboratório Escola de Arte Popular, tá? Ela já tem mais de 10 anos aí. Ela já não é um bebê, ela já está quase adolescente, né? E agora, nessa última semana, eu tive o ingresso na direção dessa ONG, né? E ela faz essa cruza mesmo, essa necessidade que a sociedade tem de se organizar para levar arte e cultura, né, para toda a sociedade mesmo, né? Enfim, ela se organiza, ela faz o cruzamento de várias linguagens culturais e, com isso, muitas das nossas ações, muito do nosso ativismo é levado para a sociedade, né? Através de várias linguagens culturais, né? De várias linguagens artísticas. Então, principalmente, assim, a partir do teatro, a partir da dança, a partir da poesia, a partir de muitas linguagens artísticas, né? A gente leva as ações, a gente leva as promoções das ideias para a sociedade, né? Então, é uma construção contínua, né? E é uma construção não perene, né? Ela sempre está se renovando, inclusive, né? Porque a gente sabe que muitas coisas acabam modificando, às vezes não tão para o bem quanto a gente gostaria, e a gente precisa fazer com que a sociedade enxergue muita coisa, a gente precisa fazer com que a sociedade se mobilize e muita coisa. Então, a arte é uma das melhores formas, das formas mais cativas, né? Uma das formas mais interessantes, né? Que a gente consegue mobilizar a sociedade. Então, por isso que através dessas linguagens a gente consegue, sim, se aproximar, né? Que é essa minha pergunta, essa pergunta que tu fez, né? Através das linguagens artísticas a gente consegue mais se aproximar da sociedade, mais se aproximar da comunidade e levar as ideias, né, da preservação ambiental, as ideias de também contra a discriminação de gênero e várias questões que a gente trata na ONG também. Eu sei que tem um projeto legal aí que tu falou da horta comunitária. Eu sei que tem grandes ações que têm um impacto não só da inclusão, né, mas o fato da inclusão mostrar não tem como não achar que inclusão o ser humano ainda não percebe que a gente está inserido dentro do meio ambiente. A gente faz parte do meio ambiente. E isso é um grande impacto nisso. E eu sei que quando a gente fala de cultura, as pessoas dizem, cultura. Não, cultura popular. Não, mas não é só isso. O nosso envolvimento com o meio ambiente é uma questão de cultura. É um problema de cultura. A gente se enxergar fora, não importa qual país que tu vive. Se o ser humano não se enxerga dentro do meio ambiente, não tem como compreender o impacto das coisas que estão todas relacionadas. Fala um pouco do projeto das hortas aí, eu acho bem legal. Conta isso aí para nós um pouco. As hortas, elas surgiram a partir de, claro, de uma necessidade atual, que é a fome mesmo, né? Então, as hortas surgiram a partir disso, né? Que algumas pessoas da
sociedade resolveram se organizar, ocuparam um espaço público, né, para fazer essas hortas. E dentro disso a gente está ajudando, inclusive, a fazer a regularização disso, né, para que todos possam ter esse espaço como seu dentro da sociedade. E agora já tem muito mais coisas acontecendo, né, porque a gente começa plantando, né, depois colhe literalmente e não literalmente mais coisas do que a gente imagina, né? Com certeza. Então hoje já na horta acontece, por exemplo, das mulheres que estão se organizando para a medicina natural, né? Através de ervas, através de plantas, né? E é uma organização que está muito bonita, está muito legal, né? Muito interessante, né? Com certeza. Inês, fala. Mas eu quero ouvir falar muito mais, não só do projeto Rio Guri. Quero ouvir falar do projeto de educação ambiental que a gente está tentando agitar esse município, que a gente está tentando tirar, ser maior que o projeto do município, um projeto trazendo para os educadores locais, muito a ver com o meio ambiente, acho que é legal. E eu quero falar muito do Fórum Arroio Sapucaia, que é uma entidade que está, na verdade, ela não existia, e agora está tomando corpo, está realmente virando uma associação, uma ONG. Fala um pouco sobre isso para nós. Acho que é bem importante. Oi, então agradeço também, Luciano, oi, Gisele. Muito bom a gente estar sempre reunido falando, fomentando tudo isso, né? Numa época que a gente sabe que estamos aí sofrendo muito a questão da valorização realmente da ONG e do próprio poder público, né? A questão que a gente tem um enfrentamento aí de uma visão de que parece que a gente está atrapalhando muitas vezes, né? E a ONG, ela veio exatamente para atender toda uma diversidade, né? O terceiro setor veio aí fomentar bastante essas questões de diversidade, trazer a facilidade para reunir, né, para cooperar com todo um trabalho que já acontece. Eu trabalhei efetivamente para a ONG Parceiros Voluntários, né, fui contratada na questão pedagógica por um bom tempo, foi muito interessante, cresci muito, aprendi um monte e também muito lindo o trabalho, porque reúne ONGs, né? Porque reúne trabalhos de várias ONGs e parcerias para isso, né? Então, dentro desse crescimento como pessoa, me vem, assim, também um comprometimento, de que penso que, como educador, a gente deve também, que nem a Gisele estava falando, a gente precisa mobilizar o pessoal, a gente precisa sensibilizar. Que legal, Gisele, que a arte realmente é um grande up, né, para a gente sensibilizar. Aqui no projeto Rio Guri, a gente também utiliza muito dessa linguagem artística para também sensibilizar, né? Porque se a gente não se sensibilizar, a gente não se conscientiza também, né? Então, realmente, isso é de cada um de nós, né? E então, com o projeto Rio Guri e agora também como integrante da associação, né, do Comitê do Arroio Sapucaia, o viés pelo qual eu vejo que é o meu papel aqui é as águas, né? E arroios, e aos rios guris, né? Então, dentro disso, eu sinto realmente uma questão muito, muito importante de desenvolver a nossa cooperação, porque cada ONG vem, através do seu viés, lidar com as questões socioambientais. Está tudo muito, muito linkado, né? Está tudo muito junto quando a gente fala na mulher, né? Gisele, quando trabalhei com mulheres, muitas mulheres trabalhando em ONGs e voluntariamente também, né? E muito da força feminina para alavancar muitas das questões aí socioambientais que a gente precisa. Então, aí que entra toda aquela insistência, né, também que vem das ODS, né? Que vem para que a gente realmente enxergue-se dentro do meio ambiente, não sobre ele, né? Porque o meio é tudo isso, é toda a questão feminina, é toda a questão da saúde, é toda a questão da educação, a questão do natureza, né? Todas as questões econômicas, e os ODS vêm com tudo isso. E nós das ONGs, penso, temos que cada vez mais fortalecer esse entendimento, esse conhecimento, para levarmos juntos, né,
é essa cooperação, é essa informação e estarmos cada vez mais arrecadando pessoas. E aí o Luciano fala, então, como a gente criou agora o Grupo de Educação Ambiental no município de Canoas, porque aí cooperação junto com o poder público também, não podemos, nós precisamos dos legisladores, nós precisamos dos gestores, né? Eles precisam da população e da sociedade organizada, né? Para fazer acontecer, a gente precisa um dos outros. Então, nesse movimento, a gente vai alavancar a questão ambiental através da educação mesmo, porque a gente só cuida daquilo que conhece. Eu não conheço, eu nem tenho ideia de que é que tem aí, como é que eu vou me envolver, né? E aí as ONGs, as ONGs, são as grandes fomentadoras também, junto com escolas, né? Junto com todo um movimento aí de cuidado que tem, e a gente tem que lutar para que aqueles valores que a gente acredita, né, sejam realmente olhados. E aí vem realmente, então, esse trabalho dentro de cada uma. A associação do Fórum do Arroio Sapucaia surge porque por um tempo, por 21 anos, né, quando chega a maioridade, o Fórum, o apoio que é muito importante da Petrobras nesse momento, em função de tudo que está acontecendo, né, das questões atuais, teve que ser apartado, né? Então, realmente, o Fórum, para se manter, teve que criar. E agora nós estamos nesse movimento de criação do CNPJ, para ser uma associação, para fazermos projetos, né? E é regional, né? Não é Canoas, é regional. Então, envolve Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, e tomara que as outras cidades, Gravataí também, que faz parte, né? E outras cidades, Cachoeirinha, venham se juntar com as ONGs de lá também, né? Que vão lutar aí por essas questões socioambientais, sempre juntos, tudo envolvendo, não sobre, mas com. Eu acho fantástico lá. Eu já tinha acompanhado algumas vezes. Eu fui lá no Fórum dos Arroios recentemente lá. Aí encontrei a Chica, que é outra pessoa que eu tenho que conversar aqui, eu acho que na segunda temporada. Também estou participando do fórum agora, lá do Arroio Sapucaia, me chamou para conversar na próxima reunião. Vai ser um baita parceirão, né? Fez acontecer aí no evento. E acho bem legal, acho que vai ser, acho encantador. A minha preocupação hoje, muito grande, que eu tenho notado isso, é assim, a gente vive um momento de falta de credibilidade, tanto no Estado, quando eu falo Estado, eu falo em todas as formas que o Estado traz para nós. Município, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, governo federal, com alterações que a gente anda preocupado. E aí o Estado está em descrédito e algumas pessoas, justamente por isso, não acreditam nas ONGs. Não acreditam como agente de mudança, até mesmo eu acabei trazendo junto, né, junto com a fala hoje das ONGs, falar um pouco também sobre a sociedade civil organizada, que na verdade é quem pode trazer as associações, agremiações, é o que pode, hoje, dentro do meu entendimento, é o que pode trazer a mudança para as coisas. Como é que vocês sentem isso? Que nem a Inês falou há pouco agora, que a gente tem que contar com a movimentação do município, do Estado em si, quanto força. Só que nem eu participo de vários grupos, às vezes parece que não se falam. Eu tive presente recentemente vou tentar ser imparcial para não falar de municípios em si. Eu tive participando de um evento dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano de um município e apresentar alguém como representante do meio ambiente que eu nunca tinha visto. E a gente come do meio ambiente, vamos dizer assim, a gente trabalha com o meio ambiente, a gente vive isso. Parte do lazer, da diversão, do tempo vago é em função do meio ambiente, a parte do trabalho, né? Então, assim, quem é esse cara? Então, assim, parece que não se fala. E como é que vocês sentem isso? A gente está num momento que está difícil acreditar no Estado,
e as pessoas ainda, a gente passou um período, claro que tem gente boa e tem gente ruim, como em todas as coisas, só que a gente precisa de ações. Uma ação clássica é o Fórum Arroio Sapucaia, 21 anos, entendeu? E agora eles foram obrigados a se tornar uma associação efetiva, justamente para isso, para poder se manter, porque os projetos são incríveis. O fórum desse ano foi fantástico, de nível internacional. E aí tu vê gente de todo lugar, e hoje alguns fóruns, eu participo muito, congresso, fórum. Esse ano, então, de pandemia foi legal, porque daí tu via da sala de casa, né? Tu via da sala de casa, tu via do teu computador. Então, foi muito louco isso. Tem coisas ruins e coisas boas, né? Como tudo na vida. E então eu queria que vocês me passassem o sentimento de vocês, não só quanto profissionais da área, né? Envolvidos com o meio ambiente, mas o sentimento de estar dentro de agremiações, de associações, de organizações, sabendo que vira e mexe o cara se torna um bandido por não ser o bandido. Se alguém que quer fazer a diferença. Acho que fala agir primeiro, porque a gente entende isso de uma forma... Eu não penso como adoram dizer, vocês estão pegando e trabalhando em prol que as pessoas não cresçam. Não, ao contrário, a gente quer que as pessoas façam as coisas, cresçam e entendam. É isso que a gente quer fomentar. A ONG trabalha pela eficiência e eficácia das políticas. Então, isso não pode ser pensado. Exatamente, é isso que a gente tem que trazer para as pessoas que estão assistindo a gente. O cara ouve, o que é o Greenpeace? O Greenpeace a gente dá dinheiro para os caras pegar e fazer... Eu nunca me esqueço, nos anos 90 eu passei a lista da Baleia Franca, no ônibus, tinha o cabelo nos ombros. E aí o cara perguntou, tu é daqueles caras que ficam segurando os barcos lá abraçados? Tu entendeu? As pessoas não enxergam o todo, e é isso que a gente tem que trazer, é essa a proposta desse programa. Então a ideia é de trazer vocês aqui para falar um pouco de ONG e de associações, que as associações são benéficas. Claro que tem gente que dá problema, mas a ideia é construir um mundo sustentável, um mundo melhor. Já não dá tempo nem para nós, nem para o pessoal que está chegando. Hoje eu gostaria que a Lana, representando a Ibirá-IP, participasse, mas eu não consegui que ela tivesse aí, porque era interessante ver o foco de quem está chegando numa associação nova, com ideias novas. Mas vai ter, na segunda temporada eu trago, quero trazer eles, quero trazer Liberado Sustentável. Vai ser bem legal ver a ideia do pessoal mais novo, porque o que a gente está fazendo é remediar. A gente está tentando remediar o que a gente está deixando. Mas fala aí, Gi, fala qual é a tua leitura de estudo. Então, eu ouvindo vocês falando, né, qual que é a principal linha, né? A linha de que a gente está desenvolvendo um trabalho social, né? E esse trabalho social dentro de um sistema que não é tão social assim, né? Que realmente, assim, quando a gente trabalha e a gente está criando associações que não têm fins lucrativos, né? Que são associações que é para o interesse da sociedade civil, como vocês falam, como é a nossa associação, né? Que a ONG é uma associação juridicamente. E o amparo legal que nós devíamos ter deveria ser muito maior, né? Nós, como força de lei, a gente tem que seguir vários quesitos e que eu entendo que não são sociais, né? Que são, muitas vezes, as associações, as ONGs, elas acabam sendo colocadas como uma empresa, como se fosse uma empresa, inclusive, que lucra. Isso é um grande problema, né? Inclusive questões de tributos, etc. Burocrático. Exatamente. Então,
para quem está lá na direção da ONG, para quem está lá correndo atrás de papelada e etc., e vendo as questões de tributação e burocráticas, a gente entende o quanto, e agora não falando politicamente, nem partidariamente, nem falando se é federal, estadual, municipal, mas o quanto que o Estado, em geral, ele não está realmente abrindo com uma perspectiva de que façam ONGs, pessoal, reúnam-se, associem-se. Se organize. Né? Se organize. Como a Constituição diz, né, que nós somos de livre associação, né? Todo o brasileiro, ele tem o direito da livre associação, mas só que perante isso que a Constituição está dizendo, nós temos regulamentações que acabam dizendo o contrário, né? E aí a gente acaba caindo nesse problema, né? Então, essa é uma questão bem importante, né? Claro que aí tem a resistência, né? Nós somos resistentes, né? Porque nós temos um ideal, e essa que é a constituição efetiva de uma ONG, ela tem um ideal, ela tem uma necessidade principal, né? Por exemplo, o Laboratório Escola, ele é um laboratório popular de arte e cultura, né? Então, ele fomenta isso continuamente e muda muito, né? Isso que eu vim dizendo, né? Na verdade, isso se atualiza muito, muito rápido, porque justamente o que o Luciano estava falando, vem pessoas mais jovens trazendo coisas mais diferenciadas e a gente, né, faz uma leitura diferente da sociedade já. Então, isso é bem interessante. Esse é o ponto bom da ONG, né? Que traz realmente a eficácia do que está acontecendo na sociedade para a gente poder organizar. Agora, se a gente for ver uma questão de um ponto negativo, seria esse, né? Porque a nossa legislação, ela parece não estar muito querendo que a gente se associe, não. É uma ótica, né? Eu não tinha pensado nesse ponto de que não é interessante mais associações. Na verdade, o livre pensar, né? É de pensar. E tu, Inês, qual é o teu comentário sobre isso? O que tu acha disso? Olha, a gente tem todo um papel aí de busca de soluções dos problemas que são cada vez mais complexos, né? A gente está aí para contribuir, para inovar, né? Para trazer novas possibilidades, reunir aí. E cada vez mais complexo, né? A própria pandemia, a gente já não estava numa facilidade, né? Dentro de tudo que vinha acontecendo. Aí vem uma situação, foi essa pandemia. Então, realmente, tu precisa ser um guerreiro, né? Nessa sociedade aí, né? De luta mesmo, né? De luta, de poder marcar o teu lugar, marcar os teus valores, porque são valores comuns, inclusive, né? De bem comum. Porque a gente quer algo que seja a garantia do bem comum, né? O direito de ir e vir, o direito de lutar e de ter aquilo que a gente realmente precisa para uma vida em comum, equilibrada, saudável. Então, realmente é complexa a coisa. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, nesse momento, essa conversa, a gente também fica revendo aonde que a gente busca essa força. Né? E eu não acredito que sozinho a gente não vai conseguir nada mesmo. Pior ainda, sozinho, se difícil né? Junto. Então, reunir, se organizar, debater, estudar, aprender, conhecer, eu acho que é por aí. Eu vou sempre trabalhar isso, né? Afinal, sou educadora, acredito muito nesse papel. Mas também tem a questão da complexidade, da diversidade de questões, né? Que a gente precisa abrir e olhar, esse olhar de comum, do bem comum, é o bem comum. Bom, se a gente está incomodando, se não é bom aquilo ali, por que isso não está acontecendo? Por que está sendo pensado? Por que nós estamos incomodando? Que bem comum é esse, né? E que desejo é esse que a quem a gente incomoda estamos atrapalhando, né? Eu penso que não é abrindo mão do que a gente acredita, mas é bem ao contrário. Aí sim que a gente tem que lutar mais e mostrar mais ainda a que viemos, né?
Então, organização não governamental é apoiador das organizações governamentais, né? Essa ótica que tem que ser enxergada, né? Tem Isso, que ser vista. precisamos nos respeitar e nos apoiar. A gente tem entrado em brechas, né? As ONGs acabam entrando em brechas do mesmo jeito que instituições privadas têm entrado em brecha. A gente fala muito, quando fala em segurança, por exemplo, a segurança pública não dá conta e acaba tendo que entrar, por exemplo, a segurança privada. A mesma coisa eu enxergo com as ONGs, ou a responsabilidade da organização civil, a sociedade civil organizada. Eu vejo que a gente tem essa necessidade e, na verdade, esse dever, né? Eu, a Gia, até tu, como a gente já se conhece de outras instâncias, a gente sabe da responsabilidade da nossa formação, que não adianta a gente não levar isso adiante. E é muito importante isso que a gente está fazendo. O que a gente também tem que cuidar é que, falando em valores, né? É cuidar para a questão que bate muito aí, é a alienação e a apatia, que muitas vezes fica em situações de desesperança, né? Que acontece. Bom, tá difícil, eu não vou poder fazer mais nada, não vou conseguir, não tá difícil. Então, eu vou... Não, aí que a gente precisa se abraçar, né? Será? A grande questão que eu vejo é que a gente aqui em Canoas, eu tô otimista, porque há 17 anos atrás, quando comecei com o projeto do Arroio Araçá, junto com os professores, eram professores que estavam se sentindo solitários nas suas escolas, querendo falar sobre a questão ambiental. E não era relevante, não é isso aí, não sei o quê. Tá, mas então com quem que eu vou conversar isso? Com quem? Bom, vamos reunir então as escolas que tem quem quer fazer, com as crianças e os adolescentes que querem também participar, com os pais que vieram comprometer, com as associações que vieram. Poxa, olha onde a gente chegou, 17 anos depois, né? O trabalho a longo prazo, né? Exatamente, não é uma coisa assim, a minha desesperança de muitas vezes, porque quando aconteceu o projeto Arroio Araçá, de iniciar, quando ele ganhou o nome Rio Guri, foi quando aconteceu aquela situação com os peixes no Rio dos Sinos. Foi uma tristeza ver aquilo, né? Então, aquilo ali dá uma desesperança. A gente está lutando aqui por um veiozinho d'água aqui do lado de casa, e lá no grande rio que banha a nossa cidade acontece uma coisa dessa, que começou com um arroio, também começou lá num arroio, por causa... Então, eu vou dizer para vocês, a poesia do Mário Quintana, que vem com a questão do Rio Guri, né? Ele diz lá no final da poesia, nem os rios, as águas dos rios não sabem do seu valor, muitas vezes, por causa que a desesperança pega. Porque a Alcatrão e as empresas estão ali na beira do rio desesperando a água, né? E aí o Mário Quintana termina, que pena me dão os arroios, os inocentes arroios. E aí que pena me dão as crianças, as inocentes crianças que estão aí nessa sociedade, que a gente não está, de repente, cuidando o suficiente para elas terem uma natureza que realmente elas merecem, né? Que pena me dão os animais que sofrem com os desmatamentos, com tudo que está acontecendo, não é só os arroios, que pena me dá tudo isso, porque a gente tem tudo isso como uma bênção, penso eu, né? E a gente não cuida, falando bem na questão da natureza. No meio dessa caminhada ainda acontece aquilo que aconteceu com o Rio Doce, né? Aconteceu lá com aquele desmantelamento, né, de um local, e eu vi os índios na beira do rio chorando, e eu chorei junto, por causa que isso realmente traz uma desesperança. Bom, mas não dá para ficar nisso. Então, vamos lá. Não dá porque tem muita força contrária para a gente sensibilizar e para trazer e para buscar. E aí vem, né, Gisele, toda a luta aí, com toda essa sociedade, de todas as formas, né, homens e mulheres aí. Já que estamos nesse momento de abertura de coração aí, o que me motivou, tá, a gente se reunindo mais, é o sangue novo. Eu estou vendo uma gurizada querendo, dizendo assim, vai me faltar água, eu estou apavorada, não vai ter água na minha vez. Eu quero fazer coisa diferente, eu quero mudar, e a gente precisa mudar. Então, está cada vez tendo mais organizações, apesar de a gente estar vendo pessoal apático, e cada vez tem mais
gente aparecendo querendo mudança, querendo entender, participar, porque já notou, clássico, isso é sobre mudança climática. Tá cada vez o pessoal está entendendo mais. Sim. Então, eu me sinto muito responsável para levar essa informação. Foi assim que nasceu a base, como vocês já sabem. Mas deixa eu seguir a pauta aqui. A gente entende que várias associações, cada vez mais, têm cunho cultural. E aí, quando começa a divulgar o cunho cultural, as pessoas já estão conseguindo amarrar isso com o meio ambiente. E isso tem tornado a gente grande ponto de mudança, na minha opinião. Vocês sentem isso? Que as pessoas têm se associado? Eu vejo muito associações comunitárias funcionando bem. E sempre tem um metido dentro da associação comunitária que traz um impacto ambiental. Ah, vamos fazer horta comunitária, não só para o problema de insegurança alimentar, mas também pelo problema de nós vamos ter verde, nós vamos ter menos agrotóxicos, nós vamos ter comida, área verde preservada, vai ter conforto térmico, tu gera uma biota, um plano ambiental, um ecossistema que vai te fazer bem, que esse é o grande ponto que as pessoas, que a gente está trazendo devagar, porque melhor saneamento, porque melhor área úmida, porque para as pessoas entenderem isso de forma maior. Então, como é que vocês têm visto isso através das associações? A Inês, que tem envolvido com grande parte na educação ambiental, tem frequentado isso. Como é que tu tem percebido isso? Também me lembrei de uma coisa que eu acho que vou ter que comentar, né? Que existem várias ONGs, mas existem alguns projetos que são muito loucos, né? A biodiversidade, que na verdade em várias ONGs, e é muito clássica em Canoas. Canoas e São Leopoldo, por onde Daniel vai, que é o nome da biodiversidade, Daniel Santos, que teve aqui recentemente falando dos arroz, né? Do Pro Arroz, que é um baita projeto, São Leopoldo. As coisas estão se amarrando e não tem como não enxergar isso de forma positiva, de forma otimista. Como é que vocês enxergam isso? Eu tenho enxergado o crescimento de associações de forma cultural e isso tem melhorado a condição ambiental. Viagem minha, vocês enxergam a mesma coisa? Como é que vocês enxergam isso? Gi, acho que agora é a vez da Gi falar primeiro. Sou eu? É. Então, assim... Não, então, o que a gente trabalha muito com a criançada lá no laboratório escola, né? É justamente a questão de que se eu tenho uma horta comunitária, se eu tenho de onde tirar, por exemplo, os meus alimentos, eu deixo de adquirir eles lá no supermercado. Isso eu deixo de fomentar uma agricultura extensiva com o uso de agrotóxicos, etc, etc, né? Eu acho que esse trabalho formiguinha, né? Esse trabalho que a gente realmente, eu não vou enxergar os benefícios disso, talvez, em grande escala. Eu vou enxergar em pequena escala, né? Mas atrás disso que os jovens estão, né? Eles justamente estão assim nessa busca desse conhecimento, né? Um outro exemplo, né? Adianta eu desligar a torneira enquanto escovo os dentes, prof? Adianta isso, né? Por que a escola ensina isso para mim se não é isso que realmente adianta, né? Então, são questões que a criança traz para nós, né? Como educação popular, a gente acaba tendo um contato muito íntimo, assim, né? Muito de abraçar, muito próximo, né? Então, as crianças acabam fazendo isso. É muito freiriano, tá? Porque a construção do conhecimento, ele deixa de ser algo que é aquela caixinha cheia de conhecimento, aquele livro, aquela apostila, né? Que a gente tem que seguir, e passa a ser uma construção que a própria criança faz e que nós fazemos junto com a criança, né? Então, isso é muito interessante nesse sentido, né? E eu sou uma pessoa
por natureza, muito positiva. Mãe, Então, é bem mãezona. Sou bem mais exatamente. Ela Todo é. mundo me trata assim. Fica Né? aqui nas Então, crianças. Né? Então... A Inês eu não vou nem falar. Imagina a Prof. Inês, né? Imagino ela, né? Porque Então, só chama ela de Prof. Inês. Todo mundo conhece ela por Prof. Inês. Né? Então, e isso é uma construção muito interessante. Eu acho que a gente tem que ver de uma forma assim muito positiva e que, apesar da gente não enxergar efetivamente o resultado agora, né, a gente vai conseguir plantar isso, né? E acho que até a gente vai conseguir enxergar o resultado também, sabe? Porque a gente vai conseguir ver isso no nosso pequeno local, né? Depois isso vai se expandindo. Eu vejo que sim, né? Por exemplo, a Prof. Inês teve aí mais de 20 anos num projeto, né? Então, alguma coisa ela deve ver de diferente já, né? Nesse tempo, né? Em que, olha, alguma coisa aconteceu ou não aconteceu em decorrência daquilo que foi ação mesmo do nosso projeto, né? Então, isso é muito interessante, até a gente resgatar esse tipo de resultado que a gente acabou tendo, né, em decorrência do projeto em si, né? Eu acho isso bem importante, né? Não sei se eu respondi essa questão aí, Luciano. Respondeu, acho que não existe resposta certa, né? É trazer isso, né? É trazer isso. Qual é o teu sentimento em relação a isso, Inês? Acha que é um caminho? Eu vou aqui, com todo carinho, reforçar o que a Gisele trouxe, que é a questão da educação popular e Paulo Freire, né? Que realmente, para vocês verem como a gente está num momento de crise de valores, que ele, inclusive, está sendo atacado, né? Então, é algo assim que realmente a gente precisa cada vez mais reforçar, fortalecer os nossos argumentos, o nosso conhecimento, a forma de sensibilizar e de trazer o que realmente a gente acredita, porque é tudo uma questão do bem comum e trazer com amorosidade tudo isso, porque é muito complicado às vezes, né? Às vezes dá vontade de dar uma sacudida, né? Mas a gente está aí para, né, trazer essa base que a gente tem para dar a força para esse sangue novo que o Luciano disse que está chegando, que eu acredito muito, eu acredito demais na juventude, eu trabalho muito com adolescente, eu trabalho com criança, mas eu trabalho muito com adolescente, gosto de trabalhar com adolescente. Às vezes que tive em campo com eles, me encantou os resultados, a forma, os trabalhos, até, olha, só vocês entrando lá no projeto Arroio Araçá mesmo para ver as coisas que esse pessoal, que essa turma jovem está aí produzindo, está questionando, né, está propondo. Então, realmente, é um momento da gente realmente se abraçar e ir lá. Por quê? No momento que eu estou aqui, trazendo, que nem vocês disseram, tá? Tenho aí 20 anos, né, nessa área socioambiental. E vi muita coisa trancada e tivemos que retomar, e ainda tem muita coisa para fazer, mas tem muita coisa andando, muita coisa bonita acontecendo, e muita proposta que a gente precisa abraçar juntos, né? Porque eu acredito na cooperação, eu falei desde o início isso. E como educadora tem a questão interdisciplinar, não é uma só disciplina que trabalha isso, não é um só meio, um só campo, não é todos. E intersetorial, por isso ONGs, né? Primeiro, segundo, terceiro setor, é intersetorial. Né? É todo mundo junto, não é algo meu nem algo teu, é nós, é juntos. Então, realmente, é um momento que nos desafia, quando a gente fala em Agenda 2030, e nós já estamos na contagem regressiva, né, Luciano? Já falamos isso em todas as outras lives que a gente teve. Em live, em evento, em tudo. É preocupante, né? É agora, né? E essa juventude que está aí, que está atuando, a ONG Ibiraipê, né? Vindo aí com bastante juventude também, né? Que vem aí com os jovens, que eu conheço muitos deles, né? Isso é legal, que né? Coisa boa! Que coisa boa! Vamos lá, cada um no seu lugar, né?
cada um vindo aí do seu lugar, da sua experiência, porque a gente pensa, ah, não, é jovem, não sabe das coisas. Olha, eles dão um banho na gente. Estão estudando, né? O pessoal está se preparando, não é mais... Tu não vai me dizer que ele pode não ter aquela vivência antiga que a gente mais velho dizia, né? Aquela malandragem da rua, pegar o ônibus, pode. Com muitos não sabem nem andar de ônibus, mas gastam muito tempo estudando. Gastam é horrível, né? Investem o tempo estudando. Investem, vou dizer que gastar o tempo, não. Eles investem muito tempo estudando. Então tu conversa com algumas pessoas e assim, e é um ciclo, tu vai ver um gurizada formando um nível técnico bom, pessoal que não tem acesso, como a gente está falando das escolas populares, que eu acho que é um baita caminho, entendeu? Tem uma fala tua que realmente é impressionante, né? As pessoas não reconhecerem o Paulo Freire. Qualquer escola um pouquinho melhor tem base em Paulo Freire. Qualquer escola um pouquinho melhor. Nós estamos meio que voltando para trás. E aí a gente acaba virando resistência, uma coisa que não era para ser resistência, era para ser a mão única do desenvolvimento do próprio país. Então se prega muita coisa e se faz muito menos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, o sentimento de vocês, antes de expressar o meu, tá? Como é que vocês enxergam outros órgãos, como a sociedade civil organizada, por exemplo? CREA, OAB, CEPERS, sei lá, todo esse pessoal de outras organizações, vocês têm sentido o movimento disso? Eu ia falar de algumas agremiações que eu lembro, bem famoso o Rotary, que anda meio apagado, mas o Rotary tinha grandes ações, como é que eu vou dizer, grandes ações ambientais. Qual era o outro aí? Tinha mais um bem conhecido, Lions. E isso tinha, em algum momento, até os clubes, que hoje estão cada vez mais desaparecidos por causa de interesses pessoais. Como é que vocês enxergam isso hoje? Está tendo uma participação ativa? Está tendo uma intenção, não política, mas uma intenção de um mundo melhor, um mundo ambientalmente falando melhor, porque se não tiver, vai acabar para o breio. Então, assim, a gente falou, beleza, os jovens estão vindo, estão entendendo que é um problema, estão tomando para si, estão fazendo parte, estão tentando, ainda não todos, mas é uma questão de tempo. Muito mais do que a nossa geração, né? Muito mais que a nossa geração. Mas como vocês veem a sociedade civil organizada? Eu falo isso porque eu tenho a impressão que está dividido o troço ainda, dentro das organizações. Quero saber a opinião de vocês. Como vocês enxergam isso? Pode ser a Inês primeiro agora, falar da visão dela, depois tu vai falar do CREA. Eu vou dizer assim, eu acredito muito nos conselhos de direitos, né? E os conselhos de direitos realmente estando aí, onde a sociedade civil dialoga, né? Com os gestores, com o poder público. Então, primeiro ali, a sociedade civil realmente tomar esse espaço, né? Participar disso também. E muitas vezes deixam a desejar porque não participam, não conhecem, não se inscrevem, né? E realmente é por aí que eu acredito que é a primeira questão assim de diálogo, né, nesse setor. Eu penso que também a própria ONG ela é uma articuladora de outras entidades da sociedade civil, né? A própria ONG vem poder aproximar outras ONGs, né, outras instituições e a comunidade. Então, essa organização também, ela às vezes fica aquém, porque também às vezes depende de toda uma questão financeira, de como conduzir isso também, né, de como sustentar isso, né? A gente tem que falar tanto em sustentabilidade na questão ambiental, mas também na questão financeira. E esse apoio as ONGs não têm. Né? Esse apoio realmente a gente vê que está meio que desmantelando, né? É uma luta grande essa aí também. Outra questão é a forma na nossa cidade aqui, é a questão da sociedade em termos de educação, em termos de conhecimento. Nós somos uma cidade rica em universidades,
né? Que ali também é uma forma importante de chamar a sociedade, de chamar, né, as associações, de chamar, de dialogar. Isso estava começando, e penso também que está aquém, mas aí nós temos uma pandemia acontecendo, né? Então, realmente, é algo que a gente também não pode estar, muitas vezes, opinando, porque não está fácil para ninguém, né? Então, realmente, Luciano, a gente tem um desafio enorme pela frente. E quando a gente pensa, bom, agora nós vamos respirar, nós estamos saindo, né? Tá vindo um susto aí de novo. Então, a gente vai ter que se cuidar de novo, como é que vai conduzir tudo isso. E, por exemplo, tem uma nova que está surgindo em Canoas aí, que é o Lixo Zero, que é uma gurizada. As gurias são muito legais, as gurias têm uma cabeça, sabe? Um conhecimento, uma formação, uma proposição, uma vontade, né? E aí também está ali batendo na porta, vamos fazer projeto, onde que eu faço edital, para onde que eu vou, porque eu preciso disso para reunir, para fazer, oferecer, né? Então, Canoas está tendo tantas possibilidades, né? Está vindo tanta coisa legal aí. Eu fui no encontro final do Destiny Bem, que é o projeto que eu participo pela Parceiros Voluntários. Ali a gente se reuniu com outras ONGs, e onde uma ONG dizia, vem me ajudar aqui, vem me ajudar aqui. Se cruzavam os pedidos, os apoios, e para poder realmente fazer um 2022 que venha, né, para a gente arejar e também criar novas coisas. Então, é muito desafio, mas muitas possibilidades. Então, acredito, né, que estamos aí, né, Gisele? Vamos aí se abraçando, pegando o Luciano aí com essa rádio que está cada vez divulgando mais, chamando mais, e vamos tocando ficha. E aí, Gi, eu achei muito importante. E achei muito importante falar das universidades, né? A gente deixou meio para trás isso, mas realmente, nós temos aqui, tem 2 universidades em Canoas, nós estamos na região que tem mais universidades, né? Vamos pensar um pouquinho maior, né? 3, né? Aí tem o Vale do Sul. Que 2 estão. E aí tem que ter essa atividade, tem que ter essa atuação. E aí os caras estão preocupados em existir só, né? E aí não cumpre a função própria da filantropia, que é o que me traz, né? É o que me traz sempre. Eu sempre comento, não importa se eu paguei a faculdade, ou pior, se eu não paguei, é muito pior. Mas a gente tem um incentivo para isso, a gente tem que devolver para a sociedade o que a gente escolheu fazer de algum momento. Claro que às vezes as pessoas estão atrapalhadas em sobreviver, entendeu? Mas eu acho que é parte do conceito do troço é devolver o que tu recebeu. Mesmo que tenha sido curto o recebimento. Fala, Gi. Na Argentina não existe vestibular, né? A Argentina tem educação superior para todos, com acesso universal. Continuado. É continuado, né? É continuado, exatamente. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente fala para o aluno de ensino popular, né? Que o vestibular, na verdade, ele ocorre porque não tem acesso para todos, né? Então, a gente já parte desse pressuposto. Mas falando das organizações que tu perguntou, Luciano, não vamos desfocar. Então, os conselhos de classe, né? Conselhos de classe, antropologicamente, a gente sabe que o ser humano, né? Ele trabalha com poder, né? Então, os conselhos de classe, eles, a princípio, né? Eles deveriam representar mais do que representam, e eles trabalham mais com o poder do que deveriam também, né? Então, muitas coisas eles acabam fazendo o que o poder público gostaria que fizesse, mas não que os seus representados gostariam que ele fizesse, né? Então, isso acontece muito nos conselhos de classe, em detrimento do que acontece no meu, do que eu enxergo no meu, né? E isso é importante, né, a gente dizer assim, daqui a pouco na UAB não é bem assim, bom, o meu esposo é advogado, ele entendeu quase dessa mesma forma, né? Agora, há pouco teve as eleições, né, para
presidência da OAB, diretorias e tal, e as áreas progressistas dentro desses conselhos, dentro da OAB, que não chega a ser só um conselho, nem só sindicato, mas meio que faz isso em conjunto, né? Acontece isso mesmo, né? Que não se representa todos. Ou se representa. E aí a gente tem que entender, será que a nossa bolha está certa? Né? Será que eu estou no lugar errado ou é o lugar que está diferente daquilo que eu gostaria que ele estivesse, né? Então, isso realmente me faz pensar bastante na questão dos conselhos, tá? Eu diferencio um pouco o que é o conselho de classe e o que é o sindicato, né? Porque eles têm ações diferentes, né? Na verdade, inclusive juridicamente, né? Eles têm ações diferentes, né? Então, o sindicato, a gente viu que ele foi completamente enfraquecido nesses últimos anos, propositalmente mesmo, né? Então, inicialmente se tentou fazer um abraço, um aparelhamento desse sindicato, e ocorreu que, a partir disso, agora somos parte do governo, praticamente, mas não eram. E aí, simplesmente, foi dada uma rasteira e os sindicatos deixaram de ter aquele objetivo, né? Aquela ação, né? De luta e de representatividade mesmo. Então, tem muita política mesmo, né? Dentro do sindicato, inclusive partidária, né? Dentro do sindicato, tá? E o que é ruim, né? Porque não deveria ser um local de poder, porque eu creio que as pessoas que estão numa casa legislativa ou mesmo num órgão executivo, como eleitos para isso, como representantes do povo para isso, estão lá num local que este sim é um local que é necessário ter esse empoderamento, né, para que se faça as ações, tá? Porque eu estou representando a sociedade que me elegeu, né? Então, eu tenho que ter esse papel. Mas no sindicato e nos conselhos de classe, não deve se... Esse que é o problema, não se deve ter esse empoderamento como essa visão primeira, né? Eu não sou um representante que eu tenho que ter como poder, entende? Essa que é a grande questão, tá? Não sei se eu me fiz entender. Sim. E aí acaba representando quem ajudou a colocar lá e esquece, por exemplo, o que a gente está conversando aqui, que é o bem maior. Quando a gente fala muito sobre meio ambiente, né, que é o grande mote daqui, o cara vai para lá, não importa o partido, não importa até a bandeira que carrega, mas não sustenta a bandeira. Hoje a gente vai falar em forma de representatividade. Nós estamos com um grande problema na área ambiental, que não temos representante nenhum em momento algum. Também não cabe a mim julgar, nem levantar bandeira para ninguém. Mas no momento que alguém está lá, ele tem que entender que não é o financiador, mas sim o bem maior. O bem maior, às vezes, tu vai ter que sacrificar um cara de uma grande empresa. Eu sei que é complicado, porque eu atendo grandes empresas. Mas quando eu estou atendendo uma grande empresa, eu tenho que explicar para o cara, a sustentabilidade te dá dinheiro. Tu pegar e fizer reuso d'água, tu está ganhando dinheiro. Faltam políticas de incentivo para isso, que é uma grande briga. Eu trabalho com a maior recicladora da América Latina. Eu não tenho um arrego. Tu vai ter arrego porque tu é um grande pagador de imposto e se tu só negar, o cara vai te dar arrego. Eu nunca vi disso. Nós estamos num país onde quem poderia pagar mais imposto é o que tem arrego, e o cara que é menor paga todos os impostos em dia porque quer fazer o certo, e o imposto não é utilizado para coisas, para a maioria. Aí eu tenho visto muitas coisas falando sobre nós temos que pegar e não contar com o Estado. Não, mas se eu não contar com o Estado, é só não pagar imposto. Se eu não pagar imposto, eu não conto com o Estado. A Inês está completamente